Mateus 8, 28. Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhes Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou do despenhadeiro abaixo para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros e, chegando à cidade, contaram todas estas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo, lhe rogaram que se retirassem da terra deles. Irmãos, os relatos, Mateus, Marcos e Lucas, eles se completam muito. Em Marcos é maior, mais estendido. Você pode ver aí embaixo do título, Marcos 5, 1 a 20. Então, algumas coisas que eu vou trazer aqui esta noite não tem nesse trecho aqui, mas tem em Marcos e talvez em Lucas. Se você olhar em Marcos e Lucas, você vai observar, aqui diz Gadarenos, mas em Marcos e em Lucas diz Gerazenos. Gadara era uma cidade próxima, era um bairro, uma localização próxima ali do mar da Galileia, mas Gesara era mais distante, mas era a principal cidade. Então é apenas uma questão de localização. Por exemplo, se você estiver num lugar distante do Brasil e morar em Pirassununga, por exemplo, talvez você não diga eu moro em Pirassununga, talvez você diga assim, eu moro em São Paulo, querendo dizer com isso o estado, não exatamente aquela localização específica. Então, como Marcos e especialmente Lucas escreveram para um público mais amplo, eles usam uma região mais conhecida, uma cidade mais importante, mas é o mesmo lugar, a mesma região. Jesus, como nós vimos, ele estava atravessando o mar da Galileia, e ele estava dormindo porque ele estava esgotado. E aí vem aquela tempestade, ele acalma a tempestade, e aí ele chega nessa região aqui, a terra dos Gadarenos. Diz o versículo 28, tendo ele chegado a outra margem. Então veja, ele está agora fora de uma terra santa, como diziam os judeus. Ele está num território absolutamente estrangeiro e gentílico, uma terra de gentios mesmo, algo que o judeu nem gostaria de entrar ou chegar. Então Jesus sai do barco, o seu pé ali de um despenhadeiro, de um monte difícil de se caminhar, já vem 2 endemoniados ao encontro dele. Marcos e Lucas falam de um. Isso se chama foco da narrativa. Por exemplo, se você quiser contar uma história, talvez você fale assim: tinha um homem, aconteceu isso e aquilo com ele, porque você quer contar a história daquele homem, mas não quer dizer somente que tinha aquele homem, talvez tinha 10, 20 ou 100, porque apesar de serem 2 endemoniados ali, Marcos quis focar em um, por causa da história mais ampla dele, e é o que nós vamos fazer nessa noite. O que se refere a um, se refere a outro, mas um deles tinha uma história mais triste ainda do que o outro. Essas cidades, então, do lado sudeste do mar da Galileia, era uma região perigosa, tenebrosa para um judeu caminhar. Jesus vai até lá. Irmão, Jesus sai de uma região segura para alcançar 2 homens endemoniados.
E é muito profundo pensar nisso, porque é como se Jesus estivesse buscando e se esforçando até alcançar essas duas pessoas, porque depois ele é mandado embora. Ele foi lá só por causa dessa pessoa, ou desses dois. Isso mostra, irmãos, que Jesus pensa em nós de uma forma muito específica, pessoal, individual. Nós vamos falar então nessa noite sobre a necessidade da libertação, o ato da libertação e o fruto da libertação. Vamos ver a necessidade da libertação. Nós tínhamos aqui um homem, nós vamos focar apenas em um, para enriquecer a mensagem com Marcos e Lucas, que tinha uma vida de opressão maligna. Jesus, ele pergunta o nome. Qual é o seu nome? E o demônio responde: Legião, porque somos muitos. Ou seja, não tem apenas um nome, são muitos. Agora, o que era uma legião romana? Uma legião romana tinha 4.000 a 6.000 soldados. Na época de Jesus era 6.000. Agora, isso não quer dizer, irmãos, que tinha 5.999 demônios mais um. Era um jeito de falar sobre uma multidão, ou milhares. Milhares e milhares de demônios dentro de um homem. E na realidade espiritual nós temos que nos desprender dessa coisa, se cabe ou não cabe, como pode ser isso, porque é algo espiritual. Um homem possuído e muito. Milhares e milhares de demônios dentro dele. Existe variedade, sim, na possessão. Madalena tinha menos do que este aqui. Uns têm mais e outros têm menos. Satanás, que é o chefe de todos eles, que é um só, ele não age tanto dessa forma, atormentada. Ele é um espírito, digamos assim, mais estratégico, em termos de acusação, de deturpação e até inteligência. E a Bíblia fala que há uma hierarquia entre os espíritos, tanto entre os anjos, do lado dos anjos bons, como também os espíritos maus. Paulo fala lá que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, ou seja, não é uma coisa pessoal, nós temos que ver o que está por trás de tudo. E Paulo cita ali várias categorias. Principados, esses são os maiores. A palavra grega aqui tem uma relação com príncipes. Potestades, que também são de um cargo assim mais elevado, mas não estão tanto como os príncipes, mas também potestades, ou seja, poderes, dominadores deste mundo tenebroso e as forças espirituais do mal. Aí são mais inferiores, digamos assim, em termos de posição. E entre os anjos também tem isso. Uma narrativa em Daniel, onde ele estava orando, jejuando para entender a profecia. O anjo Gabriel é enviado para entregar para Daniel o significado da mensagem. E ele demora 21 dias. E Gabriel chega para Daniel, o profeta, e diz: olha, eu fui enviado da parte do Senhor desde o momento em que você intencionou esse jejum e oração, mas o príncipe da Pérsia barrou o meu caminho. O que é o príncipe da Pérsia? Era um demônio de fato, que estava agindo na região da Pérsia. E a Pérsia era o maior império daqueles dias. Então o que aconteceu ali? A Bíblia não fala. Mas o próprio Gabriel, o anjo Gabriel, disse que o arcanjo Miguel, e a palavra arcanjo é a junção de duas palavras na língua grega, arque, que é o maior, o superior, e ângelos, que é anjo, ou seja, o primeiro dos anjos, o maior dos anjos, o anjo superior,
e realmente Miguel na Bíblia é o anjo das batalhas, Gabriel é mais mensageiro. Quando vem o arcanjo Miguel, aí sim Gabriel tem condições de entregar para Daniel a mensagem. E depois o anjo Gabriel diz para Daniel que o príncipe da Grécia iria se aliar ali ao príncipe da Pérsia. A Pérsia é o maior império daqueles dias. Qual seria o próximo? Dos gregos, com Alexandre o Grande. Muitos pegaram isso aí e fizeram uma teologia muito errada de querer mapear os demônios, que demônio está agindo nessa região ou naquela. A Bíblia não fala para fazer isso, a Bíblia fala para lutar com a palavra. Mas que nós lemos lá em Daniel que havia um pano de fundo espiritual no domínio da Pérsia e depois da Grécia. Isso tinha. Por isso que Paulo diz, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Não adianta nada falar contra esse ou aquele partido, se não orar, se santificar e lutar em santidade de vida. A Bíblia também fala que existe uma casta ou um tipo de possessão que exige uma consagração maior. Os discípulos não conseguiram. Tanto que eles ficaram numa situação que agora nós não conseguimos. Eles já tinham expulsado demônios antes, mas naquela situação eles não conseguiram. Jesus disse assim: esse tipo só sai com oração e jejum, ou seja, com uma consagração muito maior do que essa que vocês estão fazendo agora. Às vezes, irmãos, a pessoa é tão inocente, achando que está firme, e não está. Achando que pode fazer isso e aquilo, não está em oração e jejum, como intensificador da oração. Toma cuidado, não é brincadeira. A gente não quer aqui criar um pânico de achar que tudo é demônio, tudo é Satanás, se aconteceu isso é demônio. Não, isso também não. Se não passou na prova, o inimigo caiu, um demônio me empurrou. Tem pessoas que ficam neuróticas com essa questão. Neuróticas. Não é para chegar nesse ponto, mas também não é para viver como se nada disso acontecesse. Nesse mundo espiritual, nós temos que ter muita oração. A Bíblia fala mais no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento também fala. Por exemplo, o Espírito do Senhor saiu de Saul, um espírito maligno o atormentava. Ele não era crente. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo, mas ele não era regenerado. Então demônios atormentam pessoas, levando-as a uma grave ira pecaminosa. E ele ficava atormentado e queria matar Davi, sendo que antes ele amava. Depois queria matar Jonatas, seu próprio filho. Ira pecaminosa muito grave é influência de espíritos malignos, que intensifica a carne. Não é algo engraçado, é triste, é perigoso. E diz da parte do Senhor, porque Deus é soberano até sobre o reino das trevas, dizendo isso pode, isso não pode. Não que ele seja o agente, mas ele permite ou não. Atormentando pessoas, levando-as a uma grave ira pecaminosa. Se você pega, irmãos, o jornal, você vai ver que essa ira violenta marca aí a nossa sociedade, os filmes, e as pessoas gostam de ver e ouvir. Quer ver sangue, quer ver briga, quer ver ira, ódio, cólera. Programa de televisão que fica lá os dois se batendo, se debatendo, o povo gosta disso. Enganam pessoas endurecidas no pecado, porque lá em 1 Reis capítulo 22, um espírito maligno que está ali na presença do Senhor de fato, como Satanás também estava em Jó,
Diz: eu vou enganar os profetas. Não era um anjo bom ali, era um espírito maligno. Eu vou colocar espírito mentiroso na boca dos profetas. E eu disse: vai, porque Acabe deve morrer. Um demônio falando da parte de falsos profetas que eram considerados profetas. Então toma cuidado, se você assiste todo e qualquer pastor, coloca em qualquer canal de televisão, porque talvez não esteja falando ali um homem de Deus, mas um demônio. Ele tem consciência da total separação dos reinos. Veja o versículo 29 de Mateus 8. Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Não tem nada. A palavra aqui é: o que o Senhor quer? Eles ficaram com medo. Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Em outro encontro ou confronto na sinagoga onde Jesus estava ensinando, apareceu um homem endemoniado. Ele disse exatamente isso: que temos nós contigo? Eles são absolutamente imundos, impuros, e Jesus é absolutamente santo e puro. Eles têm conhecimento da pessoa de Cristo, ó Filho de Deus. Em Marcos 5, eles também dizem: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o alto dos altos. Em Marcos 1, 24, eles também falam: que temos nós contigo, Jesus Nazareno. E eles conhecem o dia final: vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Eles sabem o tempo final, o dia final. Bem quem és, o santo de Deus, o demônio falou para Jesus. Eles se encontram também debaixo da autoridade de Cristo. Porque em Marcos capítulo 1, quando esse demônio na sinagoga falou com Jesus, ele disse: cala-te e sai desse homem. Veja por favor rapidamente em Marcos. Eu espero que tudo isso não gere medo no seu coração, pelo contrário, confiança. Porque nós vamos caminhar aqui para mostrar que mais forte é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Capítulo 1, versículo 24. O endemoniado em Cafarnaum: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Mas veja a palavra cala-te. Versículo 25. Em Marcos capítulo 4, versículo 39, que é a narrativa, Jesus acalma a tempestade, que nós meditamos semana passada, diz o versículo 39: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. A mesma palavra grega, emudece. Cala-te, emudece, mesma palavra na língua grega. Quer dizer, ele está silenciando todas as forças do mundo: vento, mar, demônio, tudo. Ele está vencendo e sair para vencer ainda mais. Ele vai para um território fora de Israel e enfrenta uma legião de demônios, e ele vence. Ele vence a tempestade, ele vence as enfermidades, como nós vimos em Mateus 8, e agora ele vence uma legião de demônios. Ou seja, ainda que o inferno inteiro se levantasse contra Jesus, eles ficariam prostrados diante dele. Por isso que o inferno inteiro pode se levantar contra você, não vai fazer nada. Nada, absolutamente nada. Cala-te e sai desse homem. Marcos 5 chega a dizer, quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, ficou prostrado diante de Cristo.
uma legião prostrada diante de Jesus. E rogaram: manda-nos para os porcos. Diz Marcos que eles pediram até com insistência, rogou-lhe encarecidamente. Os demônios também podem sair temporariamente de uma pessoa não regenerada. Jesus expulsava demônio, mas isso não quer dizer que a pessoa era regenerada. Se ela não tivesse um encontro real com Cristo, ela ia sofrer tudo aquilo novamente. Isso é verdade, irmão. Se você fica exposto ao povo de Deus, se você vem aqui à igreja, mas ainda não teve um encontro com Cristo, Deus já passa a proteger a sua vida. Mas se você não cuida da sua casa, do seu corpo, do seu coração, nega a verdade, nega a luz, vai ficar pior depois. Vai abrir mais espaço ainda para a ação do inimigo. Veja, por favor, em Lucas. Sempre mantenha o dedo aí em Mateus. Lucas capítulo 8. O versículo 31. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. A palavra em abismo é muito importante, porque a Bíblia fala, Judas, Pedro e Apocalipse, que há muitos demônios que estão acorrentados no abismo. Uma palavra diferente para inferno, uma região diferente, uma coisa diferente. Não os mandasse sair para o abismo. Por isso que eles falaram: se quer mandar para algum lugar, então nos manda para os porcos, porque eles são imundos, segundo a lei. Mas não para o abismo. Ficaram com medo, porque Jesus tinha poder de mandar, eles iriam obedecer na hora, pelo poder da palavra, não porque eles tinham um coração de servo. Agora veja Apocalipse capítulo 9. A gente precisa ir para vários textos para entender o quadro melhor. Apocalipse capítulo 9. Portanto, todos os demônios estão soltos aí, Satanás está agindo conforme quer, na abrangência? Não, ainda não. Apocalipse capítulo 9. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Mesma palavra aí, abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra. Para quê? Para atormentar. Foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. Olha agora, então somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Conforme as pessoas vão negando o evangelho, cada vez mais a porta do abismo, do inferno vai sendo aberta, e os demônios têm mais ação nesse mundo. Inclusive Satanás, para atormentar, para subjugar os homens, menos os filhos de Deus, como está escrito aqui. Então eles pediram para não ir para o abismo. Uma legião naquele homem. O gadareno, irmãos, ele tinha uma vida de opressão maligna. Ele tinha uma vida de alienação sociocultural. Diz a Bíblia que depois de Cristo o libertar, ele estava vestido. Ele não tinha vestimenta, ele não tinha casa, ele não tinha amigos. Porque diz o Evangelho de Marcos que ninguém ousava passar por aquele lugar. Era uma vida marcada pela dor. Diz o texto, andava sempre de dia e de noite, Marcos 5:5,
clamando por entre os sepulcros e pelos montes. O que é clamando? É gritando, ferindo-se com pedras. Ele já não era mais um homem, não era nem um animal, ele era outra coisa. Jesus, que conhece, sabia que aquela ali era uma possessão mesmo, não era uma questão mental, era uma possessão. A gente tem que ter muito cuidado com as coisas, irmãos, porque às vezes é muito rápido em dizer, esse aí está endemoniado, e às vezes é uma questão mental da pessoa. Mas também não podemos cair no outro extremo, achar que não acontece, achar que é uma lenda, é um mito, é o que acontecia naqueles dias. Não é. Pelo contrário, vai piorando cada vez mais, como nós lemos em Apocalipse. Um homem, uma vida oprimida por espíritos, uma vida de alienação sociocultural, uma vida marcada pela dor, uma vida fora da aliança. Observe, ele era estrangeiro, era uma região com porcos, e na lei judaica o porco era um animal imundo, não poderia comer, então ninguém ia criar porcos, era uma referência de imundícia. E ele vivia no cemitério, que também era um contexto de imundícia, porque segundo a lei não poderia tocar no morto ou ter algum contato assim. Ele era uma pessoa, a ideia dessas informações, portanto, ele era um homem completamente imundo. Era uma vida, irmãos, destruída por Satanás. Este homem não tinha mais nada. Pense, sinta e veja o mundo e as pessoas com a visão espiritual da palavra. Talvez você não vai ver, e é horrível ver alguma coisa nesse sentido. Talvez você não vai ver uma manifestação como essa. Contudo, você vai observar a ação do inimigo no dia a dia, em outros lugares e de outras formas. Bares que destroem famílias, é antes de Satanás aquilo. Baladas que promovem drogas e prostituição, aquilo não é festa de pessoas, é festa de demônio aquilo. Universidades que atacam o ensino da palavra de Deus. Não está nu, se ferindo com pedra, gritando. Às vezes é um doutor, está lá todo vestido, fala bonito, etc. Está debaixo da ação de Satanás, inteligente, nesse sentido mal. A ação do inimigo na mídia, que chama aquilo que é bom de mal, e o que é mal chama de bom. A ação do inimigo em igrejas com falsos profetas, e ensino de demônios, diz a palavra, e talvez até pessoas do seu círculo mais íntimo, que está do lado das trevas. Não deveria orar mais por essas pessoas? E você, jovem, não deveria rejeitar esses ambientes que eu citei aqui? Não é brincadeira, irmãos, essa realidade espiritual. Essa é a necessidade da libertação. Olha para o gadareno. Tem muitos gadarenos por aí, quem sabe aqui também. Agora o ato da libertação. Os demônios foram para os porcos. Diz Marcos, cerca de 2.000 porcos. Portanto, Jesus vai avançando além dos limites de Israel e vence uma legião. Ele é o Senhor da humanidade, da criação e dos poderes invisíveis. Veja Marcos, capítulo 3. Quando Jesus está expulsando demônios e os escribas falam, ele está expulsando demônios por Beelzebum, por Satanás. E Jesus diz, não é assim, porque eu estou neutralizando a força de Satanás, como estou expulsando através dele? Se Satanás levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece, ou seja, eu estou ensinando contra ele, estou agindo contra ele, como que eu estou expulsando em favor dele? Agora o versículo 27, ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo,
e só então lhe saqueará a casa. Marcos 3:27. Agora veja Marcos 5, versículo 3. O gadareno vivia nos sepulcros, nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Quem poderia? Jesus. O único que pode amarrar o valente, que é Satanás, é entrar na casa como soberano. Ele entra e domina, ele neutraliza o poder das trevas. Os demônios tremem diante dele e se prostram. Ninguém conseguia dominar o gadareno. Jesus vai e domina completamente. Veja o paralelo. Quem vai amarrar o homem poderoso, que é Satanás? Com os seus demônios, seus subalternos ali. Paulo diz em Colossenses capítulo 2, que Jesus na cruz do Calvário tirou o poder das trevas. Ou seja, Satanás não pode mais enganar as nações, como diz Apocalipse 20, porque ele está acorrentado, ele está limitado, mas na proximidade do fim ele será liberto para enganar as nações. E esse dia, creio eu, está se aproximando cada vez mais, onde Satanás agora terá aquela ação onde ele tinha antes, de enganar as nações. Por isso que o evangelho não crescia, não se expandia somente no Novo Testamento. Depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus, Apocalipse 12 diz que houve uma batalha no céu, e Satanás foi expulso. Diz lá, 7-9, foi expulso o acusador dos irmãos, que os acusa de dia e de noite. Em Jó ele está acusando, em Zacarias ele está acusando, mas quando Jesus se apresenta no tabernáculo celestial, o que ele pode falar contra nós? Nada. Ele desce à terra e invoca duas forças, as duas bestas, e ele intensifica a sua perseguição contra a igreja. Você vê isso no livro de Atos. Mas a sua força de enganar as nações, de impedir o progresso do evangelho, agora acabou. O ato libertador, então, é quando a igreja proclama o evangelho, dobra o joelho para orar e vence, porque Cristo venceu. Este homem foi liberto. E quantas pessoas estão debaixo do jugo de Satanás, no império das trevas, sem Deus, ou seja, sem esperança, sem direção, sem luz, sem consolo do Espírito, sem a vida de Cristo. Pessoas mortas, cegas, perdidas, oprimidas e subjugadas. Enquanto isso, o que você tem feito? Você ora pelos perdidos? Você oferta para missões? Você vive e prega o evangelho? Você tem compaixão dos perdidos, ou seja, você consegue ver essas coisas? O fruto da libertação. Marcos diz que ele estava assentado em perfeito juízo. Mas diz o texto, assentado agora aos pés de Jesus. Gente liberta, irmãos, é gente serena. Tem tranquilidade na vida, na existência, na mente, no coração. Não é mais uma pessoa perturbada, inquieta, atormentada. Ele estava sentado em perfeito juízo. Aquele homem agora tinha honra, porque diz Marcos que ele estava vestido. O diabo desvaloriza, sensualiza e banaliza o corpo. Cristo, por outro lado, traz essa consciência da necessidade de santificar e honrar o corpo. Expor o corpo, irmãos, é uma obra de demônios. Eu falo aqui para as moças, para os jovens, para todos.
Não seja instrumento do inimigo nessa questão, andando com o corpo aí descoberto, chamando a atenção, uma coisa vulgar e imunda, por que não dizer até demoníaca. Agora ele estava vestido. Quando Cristo restaura, irmãos, a vida toda da pessoa demonstra isso. Não é só uma coisa interna, é o interno que reflete no externo. Agora ela fala de um jeito diferente, ela pensa de uma forma transformada, renovada, e ela se veste diferente. Não estou falando de legalismo aqui neopentecostal. Estou falando de uma decência, de um pudor, de algo honrado, não escandaloso. Todo mundo sabe o que é e o que não é escandaloso. Não precisa trazer medida aqui, ou colocar alguma lei. Deus dá bom senso para a pessoa que é liberta. Esse homem agora tinha paz e tinha honra, vestido. Contudo, o fruto dessa libertação foi rejeição. Veja, versículo 34. Eles ficaram sabendo o que aconteceu com os endemoniados e também com os porcos. Mateus 8:34. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus e, vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Ficaram com medo de um prejuízo maior. Rejeitaram por medo, diz Lucas, ficaram com medo da situação. Não entenderam nada, ficaram com medo. Mas acima de tudo por ganância. Porque os porcos eram mais importantes do que o próprio homem e Jesus até. Como alguém já disse, o povo na região preferia os porcos ao invés de ver homens libertos. Preferia suínos em lugar do Salvador. E Jesus saiu. Jesus não ficou implorando: por favor, me dá um espacinho no seu coração. Ele não é assim. Nós que temos que mendigar o amor dele. Ele simplesmente saiu. Não ficou implorando ali. Mas veja, irmãos, a ganância. Rogaram que se retirasse da terra deles. Eles deveriam pensar: mas quem é este homem que libertou aquele atormentado? Quem é este homem? E nós, às vezes, irmãos, temos uma atitude semelhante a essa. Quando pensamos assim: eu não vou entregar dízimo, porque eu quero isso, eu quero aquilo. Não vou entregar oferta porque eu quero isso, eu quero aquilo. Eu não vou na igreja porque eu quero isso, eu quero aquilo. O princípio, a raiz é a mesma: a ganância. Em detrimento e em desprezo à vida espiritual. Vá, por favor, em Marcos capítulo 5. Diz o versículo 17: entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. É interessante observar que os demônios pediram para ir para os porcos. Jesus disse: vai. O povo pediu para ele se retirar e ele disse: eu saio. Mas esse pedido aqui do homem liberto, Jesus não atendeu. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Irmãos, antes ele era um endemoniado terrível, agora ele era um missionário. Jesus se retirou da região, mas deixou o embaixador ali, que era esse homem, o gadareno. Ele aceitou a vontade do Senhor. Ele não ficou insistindo.
Ele não ficou chateado, dizendo assim, também não quero mais nada, não. Ele aceitou a orientação, a ordem, o caminho de Jesus. E ele não só aceitou, como ele ficou empolgado. E diz o texto, então ele foi e começou a proclamar em Decápolis, ou seja, as 10 cidades daquela região, tudo que Jesus lhe fizera até chegar na casa dele. Eu fiquei imaginando essa cena essa semana, o homem chegando em casa. Não sabemos, irmãos, da mãe desse homem, do pai, de irmão, mas imagine se ainda estava viva a mãe dele olhando para o seu próprio filho. Agora, arrumado, ajuizado, humanizado, bonito. Imagine a emoção, o calor, a alegria, que nem o pai do filho pródigo que saiu correndo, abraçou e disse: vem, filho, para casa. O próprio homem era um testemunho. Imagina ele sentando agora com os seus familiares, todo mundo boquiaberto. O que aconteceu? Antes você era aquilo, e agora você é este homem. E ele conversando e contando. Eu vou contar o que aconteceu. Uma pessoa foi atrás de mim, que é Jesus. O poder, veja, irmãos, Jesus diz para ele: anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Isso que é evangelizar. Vai para a tua casa. Irmãos, a prioridade da proclamação e discipulado, sabe onde é? A família. O testemunho começa em casa. Às vezes a pessoa pensa assim: eu quero, que nem esse gadareno que estava empolgado também, eu quero fazer um curso, eu quero ser missionário no lugar tal, eu quero ser ali. Nem em casa ainda testemunhou. Eu quero fazer isso e aquilo na igreja, nunca leu a Bíblia com o filho. Eu quero trabalhar na igreja, eu quero fazer isso na igreja, na federação, no presbitério, no mundo. Eu quero ir para a Coreia do Norte, eu quero ir para o Estado Islâmico. Quem sabe Jesus está dizendo assim: calma, vai primeiro para a tua casa, para os teus, porque é ali que começa, irmãos. Testemunho na família. Veja o interesse de Jesus aqui, maior. Falar o quê? O poder de Jesus, o que o Senhor te fez e a compaixão de Jesus, como teve compaixão de ti. Ele era um testemunho vivo da graça de Deus, como nós somos. Diz o hino: Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. Jesus também transformou a nossa vida. Vamos cantar, irmãos, este hino, Transformação, número 336.